Isaías capítulo de número 9, o versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória a Deus. Pode ser. O progresso da vida de Cristo em nós. Eu gostaria que você pensasse nessa noite de quanto tempo faz que você conhece, se não a Cristo, ao menos a história dele. Quanto você conhece da história? Vamos começar por aí. Depois de pensar assim, o quanto você conhece da pessoa de Jesus. De Jesus. Quando nós falamos nesse sentido, a gente coloca toda a teoria por terra. Conhecer a pessoa e não somente a história da pessoa. Se você conhece a história de Cristo e você não conhece a pessoa de Cristo, então você está muito atrasado no que tange ao progresso da vida de Cristo na tua vida. Agora, se você conhece a história de Cristo e conhece a pessoa de Cristo, ainda não é suficiente. Você precisa analisar qual é a fase da tua vida no que diz respeito ao agir de Cristo em você. Quando nós lemos esse texto, nós vemos uma profecia. Porque o menino nasceu, um filho foi dado. O seu nome mostra o que ele seria, o que já é, deixando bem claro para nós que ele deixaria de ser um menino e não seria um simples alguém. Acontece que muitas vezes esse Jesus ainda não nasceu para alguém. Por outro lado, às vezes já nasceu para alguém e ainda é menino. O que eu quero é que você pense quem Jesus é para você hoje. É um menino que havia sido prometido. Ele ainda é uma criança. Quando criança, Jesus não manifestou nenhuma operação divina. Quando criança, ele simplesmente cresceu para 3 cidades marcantes na história de Jesus. Jesus passou por muitas cidades, mas 3 marcantes: Belém, onde ele nasceu; Nazaré, onde ele cresceu; e Cafarnaum, onde ele trabalhou para o Pai, onde ele cumpriu o seu ministério. E se nós colocarmos dessa forma o progresso da vida de Jesus nesse itinerário de Belém, do nascimento, de Nazaré, do crescimento, onde ele, até a sua maioridade, trabalhou como carpinteiro, pequena cidade de Nazaré, na Galileia. Ele nasceu em Belém da Judéia, cresceu em Nazaré, na Galileia, cidade pobre. Toda a região era pobre da Galileia, mas ele morava na região pobre de uma região pobre. Mas quando ele foi cumprir o seu ministério, após o batismo no Rio Jordão por João Batista, o seu primo, após Deus ter confirmado através da manifestação do Espírito sobre ele, então ele se mudou para Cafarnaum, também na Galileia. Mas agora uma cidade grande, bem maior do que Nazaré, uma cidade marítima, costeira, portuária. E nós vemos que nestas cidades se marcaram a vida de Jesus, sem mencionar Jerusalém, sem mencionar Betânia, sem mencionar Betsaida, sem mencionar Naim, sem mencionar Sicar. Muitas cidades Jesus passou. Mas o que aconteceu nestas cidades, nós vemos que é uma trajetória da vida de Jesus, porque todos os lugares em que a gente mora fica marcado na nossa vida. Não o lugar que a gente passa, mas o lugar que a gente habita. Que cidade você nasceu? Fica marcado. Não importa onde você vai morar, você se lembra da sua cidade natal. Agora, não importa onde você está hoje, você nasceu em tal cidade, mudou-se para outra cidade e de repente está em outro local agora, e você vai se lembrando da história da tua vida pelos pontos que você morou um dia. E Jesus, de Belém de Judá, ele não tem muita lembrança, como criança nenhuma. Por quê? Porque em Belém ele só nasceu. Ele não fez nada mais além de Belém. A Bíblia não traz uma informação de um milagre que Jesus tenha feito em Belém. Quando ele começou a cumprir o seu ministério, já então revelando-se como Filho de Deus, como Messias, como enviado, a Bíblia não mostra em nenhum dos evangelhos Jesus fazendo um milagre em Belém de Judá. Em Belém ele só nasceu. É uma vantagem. Que bom que Jesus nasceu. Mas não é suficiente. Porque aqui está dizendo que ele não vai continuar sendo um menino. Ele vai ser Deus forte. Ele vai ser príncipe da paz. Não é para ficar só como um menino. Não é só para nascer. E tem pessoas que vivem na presença de Deus e Jesus só nasceu. Ele ainda é um Belém.
ainda não conseguiu experimentar o progresso do crescimento, da comunhão da pessoa de Jesus na vida. Quantas pessoas estão na igreja frustradas com a fé? Por que não dizer frustradas com Deus? Por que não dizer frustradas com Jesus? Por conta de algumas coisas que acontecem e que não se compreendem. Mas muitas pessoas não estão permitindo Jesus progredir na vida dele. A vida de Jesus tem que progredir em nossa vida. Nós não podemos continuar apenas como um Belém de Judá, onde Jesus nasceu. Me batizei nas águas, tá bom, e agora deu. É isso aí, Jesus nasceu em mim. Jesus não é um eterno bebê, ele é Pai da eternidade. O nome dele será Pai da eternidade. O que um bebê pode fazer por você? Então, se você não permite Jesus progredir na tua vida, você não tem o direito de se frustrar. Você está sustentando um bebê. O que você pode exigir de um bebê? Teu coração ainda é a manjedoura. Vai exigir o quê? Para uma criança se oferece, não se exige. Mas depois Jesus foi para Nazaré. Ali, porque José, o seu pai, era de Nazaré. Eles saíram de Nazaré para ir ao censo em Jerusalém. Contagem do povo, tiveram que viajar da Galiléia até a Judéia. E houve no percurso a questão de Maria estar grávida e tiveram que parar em Belém de Judá para que Jesus nascesse. Mas eles retornaram para Nazaré. Ali Jesus cresceu, aprendeu a profissão do Pai, trabalhou. Nós já vemos um agir de Jesus. Ele vai consertando já algumas coisas, porque em Nazaré, Jesus, como o primogênito de Maria, então, no falecimento de José, seu pai, ele assumiu a sua família, porque o primogênito ficava no lugar do pai. Ele tinha uma profissão, ele sustentava a sua mãe, ele sustentava os seus irmãos mais novos. Então nós vemos Jesus já como homem agindo. Nós vemos um progresso, já não é mais um bebê que precisa de um cuidado. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. O que um carpinteiro fazia? Não fazia cadeira, não fazia mesa, isso é trabalho de marceneiro. Jesus construía casas. O carpinteiro construía casas. E é isso que Jesus quer fazer. Jesus não quer permanecer um bebê dentro de nós. Jesus quer poder começar a construir a nossa casa, construir a nossa família, edificar a nossa vida com estrutura. Nós temos que permitir Jesus fazer isso. Então eu tenho que deixar de ser Belém e tenho que começar a ser Nazaré, para ele começar o trabalho de dentro, começar a trabalhar na minha vida onde eu estou precisando de uma firmeza. Onde é que eu tenho uma insegurança? Chama o carpinteiro. Ele vai consertar as vigas da casa, ele vai consertar as colunas da casa, ele vai consertar o telhado da casa. Chama o carpinteiro, mas é em Nazaré. Bebê não consegue fazer isso, mas se permitir ele fazer, como homem que veio para ser aquele que ia nos tirar das trevas, então ele começa a agir. Aí nós vemos o progresso da vida de Cristo em nós. Em que fase da vida de Cristo você está vivendo? O máximo que uma criança faz é chamar a atenção com seu choro, com seus burburinhos, mas não muda nada. Agora Jesus, carpinteiro, em Nazaré, ele edifica aquilo que está em ruínas, ele reconstrói o que está destruído, ele faz aquilo que está desfeito, ele refaz aquilo que foi desfeito. Mas não para aí. Ainda em Nazaré, ele não começou a cumprir o seu ministério. Ele foi para Cafarnaum. Há um progresso, há um avanço, há um crescimento, do qual nós precisamos aproveitar, do qual nós precisamos experimentar. Se Jesus já nasceu no teu coração, que bom, glória a Deus. Mas em Belém ele só nasceu. Não é para você continuar sendo um Belém para o resto da vida. Eu preciso me tornar um Nazaré. Por que eu tenho que me tornar um Nazaré? Porque o trabalho vai começar na casa. Tem que começar na casa. Tem que começar no meu eu. Tem que começar na minha consciência, no meu sentimento, na minha vontade, na minha emoção. Eu tenho que chamar um carpinteiro para me consertar,
porque sem Ele a vida do homem desestruturada, não tem direção, não tem rumo, não tem firmeza, não aguenta vento, não aguenta chuva, não aguenta tempestade. Então eu tenho que permitir Jesus, como carpinteiro, consertar minha casa, me consertar de dentro para fora. Aí eu vejo que eu só progrido se Ele progredir em mim. Que se Ele não progredir em mim, eu fico estagnado, porque de mim mesmo eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não sou. Então Ele começa a cumprir o seu ministério. Então a gente vê Jesus em Belém como homem, Jesus em Nazaré como homem. Depois que Ele inicia o seu ministério, Ele volta uma vez para Nazaré, e a Bíblia diz que ali Ele foi rejeitado. Ele começou a pregar o evangelho na sinagoga de Nazaré, e as pessoas começaram a dizer: mas esse não é o filho de José? Esse não é o carpinteiro, filho de José? Então a Bíblia diz no evangelho de Marcos, no capítulo 6, narra isso, que Jesus ali em Nazaré curou alguns poucos por causa disso. Então entenda uma coisa: em Belém de Judá não há menção de um milagre operado por Jesus. Em Nazaré a menção de Jesus ter curado alguns poucos. Já é mais do que Belém. Não é suficiente, mas já é alguma coisa. Quando as pessoas vão permitindo Jesus fazer, há um progresso, há um crescimento. Não tem onde Jesus tenha colocado a mão que tenha piorado. Não tem. Se Jesus colocar a mão na tua casa e na tua família, você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. Porque Ele vai deixar de ser um menino. O principado está sobre os seus ombros, e Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele vai para Cafarnaum e começa a pregar o evangelho de muitas cidades que Jesus passou, como eu já mencionei. Na cidade de Cafarnaum é onde há o maior índice de manifestação de Jesus como Deus. Quando Ele operava milagres, era Ele se manifestando como Deus, porque o homem não podia fazer o que Ele fazia. Então, em Belém, Ele apenas foi um homem, nasceu como um menino, quando o Verbo se fez carne. Em Nazaré, Ele viveu como homem, deu-se uma manifestação passageira como Deus, porque as pessoas o expulsou de Nazaré. Eu assinalei 14 grandes milagres que Jesus fez em Cafarnaum. 14 grandes milagres. E não há outra cidade que Ele tenha passado, que Ele tenha operado mais prodígios do que em Cafarnaum. Não há. Em Cafarnaum foi a pesca maravilhosa. Não preciso falar dos detalhes. A pesca do milagre. Em Cafarnaum Ele liberta um endemoniado. Então Ele faz milagre no mundo físico, a pesca maravilhosa, e Ele liberta o endemoniado. Ele é Deus libertador. No mundo espiritual Ele é lá em Cafarnaum. Você já ouviu falar do Sermão da Montanha? Quem já ouviu falar? Onde você acha que Ele pregou? O maior sermão da história, Cafarnaum. Ali Ele cura a sogra de Pedro, Ele cura o servo do centurião, Ele cura um paralítico. E a história da mulher do fluxo de sangue, onde foi? Cafarnaum. Em Cafarnaum Ele ressuscita a filha de Jairo. 2 cegos são curados à beira do caminho, em Cafarnaum. Um mudo endemoniado é curado. Cura e libertação. Um homem que estava com a mão atrofiada é curado. Milagre nos nervos. Nem a medicina hoje consegue resolver isso. Um endemoniado cego e mudo agora. Ele era cego, mudo e endemoniado. Olha a situação miserável deste ser. Cego, mudo e endemoniado. Mas o príncipe da paz chegou lá em Cafarnaum. Não é o bebê de Belém, não é o carpinteiro de Nazaré, é o Deus forte em Cafarnaum. Glória a Deus. Aleluia. Quando cobraram dele os impostos, ele pediu para Pedro ir pescar o peixe, e o peixe subiu com a moeda. Onde foi? Cafarnaum. Provisão, suprimento, socorro. Vocês se lembram que ele pregou sobre atribuindo a si mesmo o título de pão da vida? Onde foi? Cafarnaum. Meus irmãos, em Cafarnaum Ele se manifestou como Deus forte. Em que fase nós estamos do progresso da vida de Cristo em nós? Se hoje você olhasse para você e se comparasse essas 3 cidades, Belém de Judá,
Nazaré e Cafarnaum, qual você seria? Qual é a fase da vida de Jesus que você está vivendo? Tem que passar pelas três. O que eu quero dizer é que nós temos que chegar em Cafarnaum. O que eu quero dizer é que você não pode ser uma eterna Belém. O que eu quero dizer é que Jesus não pode viver como um carpinteiro eternamente numa Nazaré. Tem que consertar a casa e tem que progredir. Uma hora quebra a janela, outra hora quebra a porta, outra hora quebra... Tem que conservar a casa que ele conserta. E tem que partir para Cafarnaum para viver os milagres que ele tem para operar em nossas vidas. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Aleluia! Em Nazaré ele conserta a casa, conserta a consciência, conserta a mente, os nossos pensamentos equivocados. Em Nazaré ele cura o nosso coração, ele tira os sentimentos que não são da vontade dele, ele nos ajuda a olhar para ele, ele orienta os nossos caminhos. Em Nazaré ele nos estrutura para podermos viver em Cafarnaum uma vida de milagre. O que ele quer, meus irmãos, é que nós chegamos ao entendimento de que ele não quer ser um eterno bebê em nossas vidas. Ele não quer que você seja uma eterna Belém de Judá. Ele quer que você o permita progredir na tua vida. Permita Deus mudar a tua mente. Permita Ele mudar a tua consciência. Permita Ele mudar os teus sentimentos. O que é que ainda te escraviza? O que é que ainda te atrapalha? O que é que ainda te impede? Sai de Belém. Deixa o carpinteiro chegar aí. Ele vai mexer lá dentro. Ele vai trabalhar lá dentro. Ele vai arrancar o que não presta. E ele arranca pela raiz. E ele manifesta da sua glória. Depois que ele consertar a casa. Depois que ele colocar no lugar que está fora. Depois que ele reparar. Aí entra Cafarnaum. Aí tem suprimento. Aí tem libertação. Não tem demônio que fica em pé. Aí a cegueira cai por terra, aí a mudez cai por terra, aí a paralisia cai por terra, aí o demoniado é liberto, a cura, a libertação, a milagre, a manifestação de Deus. Aí o Senhor opera como um Deus forte. Em que fase você está na tua vida? Você conhece a história de Jesus? Mas conhece o Jesus da história? Já teve encontro pessoal com ele? Eu quero convidar você nessa noite. Você que certamente conhece a história dele, mas talvez não conhece ele da história. Se você quer conhecer Jesus, o Jesus desta história que eu acabei de narrar, e entregar a sua vida para ele. Veja que teoria a gente deixa tudo de lado. Quer entregar a sua vida para ele poder nascer em você, consertar a casa de dentro para fora, e depois poder se manifestar como Deus. Se você quer essa noite entregar a sua vida para ele, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para que a gente possa orar juntos. Se você ainda não entregou a sua vida para esse Jesus maravilhoso, é a noite da tua vitória. É a noite que você vai conhecer o Jesus nesta história. Sim, a história dele é maravilhosa, mas pode ter certeza que ele é mais maravilhoso que a história. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Será que alguém aqui nessa noite que Jesus já nasceu? Sim, você já o tem na tua vida. Você sabe que você não pode viver sem ele. Você está consciente disso. Você já chegou a essa conclusão. Eu não posso viver sem Jesus. Ele nasceu, você é Belém de Judá, mas ainda não tem experimentado o poder dele mudando a tua estrutura. O carpinteiro adequando a casa. Você que ainda se sente um Belém de Judá, vem aqui à frente e vamos orar. Esta consciência é tua, esta decisão é tua. O carpinteiro está aqui à disposição. Você pode escolher se continuar sendo um Belém, mas lembre, em Belém ele não fez milagre algum. Alguns milagres ele operou em Nazaré, mas em Nazaré ele foi carpinteiro. Há mais alguém nessa noite que quer deixar de ser uma Belém de Judá e passar a ser uma Nazaré? Não tem como pular de Belém
para Cafarnaum. Tem as fases. Nós respeitamos a fase do crescimento, do progresso de Cristo. Há mais alguém? Quem sabe você então nessa noite ama Nazaré? Você já percebeu uma melhoria muito grande na tua vida? Pensamentos que te atormentavam não atormentam mais. Sentimentos que te escravizavam não escravizam mais. Você percebeu o carpinteiro agir em você? Você está bem estruturado, a tua fé está bem fundamentada, mas você ainda não viveu os milagres. Você ainda não conhece um Jesus como Deus forte, como Pai da eternidade, como Príncipe da paz. Quero orar com você. Quem sabe você é essa pessoa e você a partir de hoje quer se tornar uma Cafarnaum. Saia do seu lugar e venha à frente. Venha à frente sem medo. Essa decisão é tua. Você não pode esperar o teu irmão tomar uma decisão por você. É você que precisa saber se você quer deixar de ser uma manjedoura e ser uma casa, e depois deixar de ser uma casa e ser um templo. Esta decisão é tua. Aleluia. Há mais alguém? Oh, glória a Deus. Ele está aqui, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, ele está sobre todas as coisas. É noite de bênção, é noite de vitória. O progresso da vida de Cristo na tua vida. Quem Cristo está sendo em você, quem Cristo está podendo ser na tua vida. Oh, Deus tem muito mais. Jesus é muito mais. A vida com Deus é muito mais. Aleluia. Em Cafarnaum houve a pesca, houve libertações, houve curas, houve milagres, houve provisões. A palavra de Deus foi pregada em Cafarnaum. Ele se revelou como Filho de Deus. Aleluia. E Ele quer que você saia daqui nessa noite com essa convicção. Não vá para a tua casa como Belém. Vá para a tua casa como Nazaré. Vá para a tua casa como Cafarnaum. Deixa Jesus progredir com o seu poder.